Tu não tá com frio não, Lucas? Yes, é Não, comigo mas- agora. Ó, 20 minutinhos pra falar, tá tranquilo. Você vai perder o seu capítulo 15. Que capítulo que é mesmo? Hã? Hã? Que capítulo de João que vocês estão? Nós estamos em João 1. Mentira. Tem que ficar meio perto, não. Só que versículo 19. Você perdeu alguma coisa. Eu tava caminhando na esteira, É. agora, em meio à classe da Viu, academia, Lucas, eu comecei a ler João também, que o pastor tinha falado. O pastor vai pregar João também. O Zé Bruno tá pregando João. Eu tô pregando João e o pastor lá da CIB vai pregar João também. E sabe qual desses dois, sabe quantas dessas 3 pessoas conversaram entre si Zero. sobre fazer João? Zero. Zero. Nenhuma dessas pessoas falou sobre fazer João uma com a outra. Todas decidiram sozinho. Do nada. Do nada. Aí. O mesmo texto. Eu acho horrível desse mundo. É bonito essa cadela. É muita coincidência, cara. Tá gordinho. É muita coincidência pra ser coincidência. Botar na academia. João 1, versículo 19. Agora a gente vai começar a história mesmo, né? Que a gente fez um contexto de introduções sobre questões mirabolantes como Jesus ser a carne, ser o verbo em carne e que Deus se encarnece e não se testifica. Mas eu não sei, talvez ele se faz carne, mas se revela em texto, talvez. Pelo jeito. Mas o ponto é, Jesus continua a introdução. Jesus é carne, Deus em carne. Que loucura. Deus faz carne porque ele ama demais a humanidade que ele criou e ele precisa viver a dor da humanidade junto com a humanidade. Ó que Deus. Ele faz isso. Ele fez isso sim. E daí semana passada a gente viu sobre a questão de que a lei, que Deus não se testificou, bem isso, que Deus não se testificou, se encarnou, mas ele também se revela em texto. Também tem texto que fala. Esse texto aqui é a palavra de Deus, sim. Então, João 1:19. João 1:19, a gente vai ler esse texto aqui, é um escrito de um apóstolo sobre o que ele viu Jesus fazer. Né? A gente vai começar a história de Jesus agora, só que não com Jesus. A gente começa com a vida de João Batista, que não é o que escreveu. João, o apóstolo, é diferente de João Batista. João, o apóstolo, aqui está escrevendo sobre João Batista. Vamos ver o que é que João Batista fazia. Como é que foi João Batista, o que ele fez. Até porque ele faz parte da história de Cristo, que pelo jeito é Deus. Então vamos ver como é que é a história da vida de Deus. João 1:19. Eu vou ler, tá? E este João, apóstolo, escrevendo sobre João Batista. E esse é o testemunho de João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Ó, esse é o testemunho de João. O que ele está dizendo? Ó, o João Batista, ele me contou assim. Ele me contou que foi assim, que foi isso que aconteceu quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse. Então, uma história, tá? Uma história que o João contou. É um registro histórico. É assim que a história funciona. Através de tradição e textos. Quem és tu? Perguntou os levitas, né? Para o João Batista. E daí o João Batista confessou, não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. E perguntaram então. Então o que é tu? Você é Elias? Profeta? Ele disse, não. Ele disse, então, você é algum profeta? Você é profeta? Não. Tenta mais uma vez. Dá mais um chute aí. Não sei. Quem que é você? A gente veio lá de Jerusalém e a gente precisa voltar com uma resposta. Então, o que tu diz de si mesmo, assim? Só pra gente ter alguma resposta pros caras lá, né? Esse que tá escrito aqui, tá? Daí ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. Clama o que no deserto? Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Então, João Batista está dizendo ser a voz daquele que clama no deserto. Aquele que clama no deserto o quê? Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías diz isso. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois? Se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza, hein? Quem te deu o direito? João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Então assim, no meio de vocês, tem um cara que vocês não conhecem, que vocês não sabem quem é. E eu sou o cara que batiza com água, tá? Eu não sou o Cristo, não sou Elias, não sou profeta, não sou encarnação de Deus, nem de Elias, não sou um profeta.
Eu batizo as pessoas com água e no meio de vocês tem um cara que vocês não conhecem. 2 informações para os fariseus. E este, que vocês não conhecem, é aquele que vem após mim. Ou seja, eu tô aqui já. E esse cara que vocês não conhecem não veio ainda, mas ele vai vir. Depois de mim. Mas que foi antes de mim. Porque na verdade ele só não se revelou. Ele só não se revelou ainda. Ele vai se revelar depois de eu me revelar. Mas ele já aqui, ó, já tá aí há muito tempo. Do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então ele tá falando uma coisa aqui pros fariseus, né? Ó, esse cara aí, tem um cara entre vocês, ele tá sendo muito misterioso com os fariseus. Tem um cara aí entre vocês. Que ele vem depois de mim, mas ele é antes de mim. Deus fala, o que você tá falando? E esse, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Os caras falam, o que é isso? Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Esse diálogo aconteceu daqui. Agora o João apóstolo contextualizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse. Jesus veio para ele e daí o João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então assim, João estava cheio de coisa, cheio de conhecimento, batizando gente, ele sabia do Cristo que viria, sabia que ele estava entre os judeus, viu Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Eles são primos, tá? Jesus e João Batista são primos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse. Ó, gente, ó, tava falando um cara antes, ó, esse aí. Após mim vem um homem que foi antes de mim. Ó, agora tá deixando mais claro essa questão, né? Ó, após mim vem, tá? Vai vir um homem após mim, porque eu já vim. E agora tá vindo um homem depois de mim. Só que ele é antes de mim. Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ele já era aqui, ó, há muito tempo. Só que ele tá vindo só agora. Não o conheciam, agora ele está se revelando. Como fala no versículo 18 que a gente leu semana passada. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, tá? Ninguém conhece Deus, ninguém nunca viu Deus, mas agora ele está sendo visto. Porque ele sempre foi, mas agora só que ele está sendo visto aqui. Depois de João já era. Já era primeiro do que eu. Eu não conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Eu vim batizando com água, botando as pessoas que crescem, aqueles que dizem crer que vem o Messias e que este é o Jesus, o Messias, esse eu batizava com água, como um símbolo, como a tal da circuncisão que acontecia com os judeus. Não como uma coisa necessária, mas como um símbolo dizendo, ó, estes que sofrem o mergulho do novo nascer são os que creem. Os que não passaram por isso ou não creram ou ainda não representaram a sua crença. Então, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água, tá? Ele não conhecia Jesus, mas ele conhecia o Messias, e quem cresce que vinha o Messias era batizado com água. E João testificou dizendo, e eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba repousar sobre ele. Como uma pomba, não literalmente no formato de pomba, né? Só no sentido de como uma pomba, desce do céu como uma pomba faz. E uma pomba desce como o Espírito ele viu. Meu, olha o que esse cara tá falando. Ele viu o Espírito de Deus descer do céu. Esse cara tá muito louco. Só que tinha um monte de gente com ele, tá? E isso é registrado, tá? Tinha um monte de gente com ele. E, bom, mais de uma testemunha falou sobre ter visto o Espírito descer do céu quando ele batiza o primo dele, Jesus Cristo. Então, você, meu primo aqui, vou batizar meu primo, não sou digno. Daí Jesus disse, me batiza. Não, você que o senhor tinha que me batizar, João Batista diz assim. Daí o Jesus disse, não, batiza tu aí tá batizando todo mundo, batiza eu. Daí ele, tá bom. E daí o Espírito, ele viu, olha o que esse cara tá dizendo, ele viu o Espírito descer sobre ele. Que louco. Eu não o conhecia. Olha, repete uma frase que ele disse antes. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vistes descer o Espírito. Então, alguém mandou João Batista batizar Jesus. E esse mesmo, ó, tá cheio de mistérios aqui, tá? Ó, tá cheio de mistérios. Lembra que é um cara escrevendo aqui texto corrido, não tinha como apagar. O cara tá aqui, ó, se atropelando pra escrever. Cheio de mistérios aqui. Quem que é isso, tá? Alguém disse para João Batista batizar Jesus. E esse mesmo disse a seguinte frase. Sobre aquele que vistes descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então agora o batismo da água é do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. É um batismo diferente. Agora, esse aqui, ó. Esse aí que você está batizando, que você viu o Espírito descer.
tem uma coisa maior com ele. Esse, quando batiza, quando é batizado por esse, quando é esse que motiva o batismo, é um batismo no Espírito Santo. Eu fico me perdendo porque eu fico tirando o olho da Bíblia e eu me pergunto isso. Eu não conheci sobre aquele que vive descer do Espírito Santo, é o batismo do Espírito. E eu? Fizeram bem assim. E agora, João Batista afirma pro final de sua frase, depois de contar essa história que aconteceu com o cara que Deus disse isso pra ele, ele afirma no final de sua frase: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista batizava as pessoas pelo Messias que viria depois dele, a quem ele não conhecia. Eu não o conhecia. Mas o mesmo que me disse para eu batizá-lo, para eu batizar esse Jesus, me disse: esse aí batiza com o Espírito. Esse aí é o Filho de Deus. Que loucura. Ele sabia que viria um Filho de Deus, porque a profecia judaica dizia, era a cultura judaica. Só que um dia ele vê com o primo dele, Jesus Cristo, e descobre que esse primo dele era o Filho de Deus. Esse era o próprio Deus, porque o Filho de Deus é Deus Filho. Mais que Filho de Deus, ele é Deus Filho. E agora esse cara vem aqui com certeza me contar para João apóstolo, João Batista me veio com certeza contar para João apóstolo, pode ser mentira, mas ele falou para muito mais gente. Isso aí, ó, tá sofrendo consequências até hoje desse ato, tá? E ele foi registrado por um monte de gente. Ele disse que eu vou testificar, ó, eu vi, tá? Eu vi o Espírito descer sobre esse cara. E eu tô testificando para vocês, ele é o Filho de Deus. É aqui que a gente terminou, a gente leu até do 19 ao 34. Esse foi o início, tá? A gente tá lendo aqui, eu não vou trazer muita aplicação, tá? Mas dessas vezes, só algumas, depende quando for mais ensino de Jesus. A gente tá lendo para juntos irmos entendendo a história, tá? A gente vai ver uma coisa prática. Não é tanto mais como aplicação, como era em Pedro, ou como foi nas duas pregações passadas, em que era uma questão muito filosófica. Até porque João está escrevendo para filósofos aqui, João não está escrevendo para judeu, não está escrevendo para crente, evangélico, não está escrevendo para essa gente, não está escrevendo para ninguém, está escrevendo para os gregos, filósofos. Sabe o que ele chegou dizendo para os filósofos? Vocês ateus, vocês não sabem nada, vocês têm que crer em Deus, vocês vão tudo no inferno. Não, ele chegou e disse, vocês falam de um negócio aí, o logos, o verbo, logos, vocês têm uma ideia aí, um logos, não? Legal, só que é assim, esse logos, essa loucura aí, fez carne, você tá falando do quê? Não, é que assim, ó, tá vendo? Tem um cara aí que ele morreu e tipo, ele voltou no terceiro dia. E eu falei com um primo dele e ele me disse que viu o Espírito de Deus descer sobre esse cara. Então assim, ó, gente, assim, eu não sei, mas essa coisa aí que vocês estão dizendo assim, aí o logos é a resposta para a humanidade, é o pensamento, é o verbo, é a palavra. Não, ó, legal, real. Só que assim, vocês querem conhecer esse logos mesmo? Ele deixou de ser abstrato. Se fez carne, assim, pra vocês verem e tocar. Ah, não, mas como é que eu sei? Mano, o cara voltou dos mortos, tá ligado? Então assim, pega aqui, ó, tô escrevendo pra vocês. É isso que o João tá fazendo. É isso que o João tá fazendo. Ele vai escrever o registro do que ele viu. Ele viu. Então assim, cara, se vale uma coisa, é entender isso aqui. É olhar pra isso aqui e dizer assim, pô, mas isso aqui é, velho. Por que não é? Ah, por que não é? Porque pode ser que não é. Mas olha o tanto de registro histórico sobre esse cara ser. Olha só o tanto de olha só de livro foi escrito por homens aqui, assim, que nem escreveram sobre os próprios filósofos, sobre a existência da própria filosofia. A própria filosofia foi escrita por caras. E a filosofia faz sentido. E daí aqui, isso aqui também faz. E ela tá junto com a filosofia que não nega nada, só nega o fato de que eu sou perfeito. Ah, mas eu não sou perfeito, a gente já sabe disso. Então aqui tá apresentando uma coisa, vocês não são perfeitos, e assim, tem um cara que era. Isso é loucura, né? Mas assim, loucura é essa coisa aí que vocês estão falando de coisas abstratas, logos. Vocês estão acreditando numa coisa que não tem lógica nenhuma, não pega. Aqui, ó, eu tô te falando de um cara vivo aqui, ó, que morreu, voltou da vida e veio dizendo assim, eu tô diferente, ó, subi ao céu. E assim, eu tô falando, o primo dele me contou que viu o Espírito de Deus descer sobre esse cara. Então assim, tem uma coisa com esse cara. Tem uma coisa. Então, o primo me contou tudo assim, os judeus me vieram perguntar, quem que é você? E ele não tava nem aí pra quem ele era. Ele disse assim, eu não sou o Cristo. Porque o que valia pra ele era falar do Cristo. Porque a religião dele dizia
Eram os próprios judeus da religião que estavam perguntando para ele. De quem ele estava discordando era dos próprios judeus da religião. Não tinha religião nenhuma para ele seguir. É sério, tô falando sério, isso é verdade, isso é histórico. Não tinha religião nenhuma para ele seguir. João Batista estava lá, caminhando no deserto, e ele vai lá todo misterioso, assim, ó. Eu não sou o Cristo. Ah, você é Elias? Não. Tenta de novo. Ah, você é profeta? Então quem que é tu, mano? A gente vai ter até aqui, de Jerusalém, para saber quem tu é. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Por quê? Porque ele não está preocupado em dizer quem ele é. Ele está preocupado em explicar um contexto. Inclusive, o João Apóstolo escreve da forma mais filosófica possível, porque ele está escrevendo pros filósofos. Então, o que ele está dizendo aqui? O que é que isso aqui nos mostra? Que é verdade. Que é verdade. Como eu digo, foi dito há muito tempo atrás, cara. Como eu digo que é verdade. Isso aqui é fato histórico, mano. Isso aqui é história. Isso aqui ó, é registro histórico da vida de Deus como carne. E o próprio João Batista, ele não estava preocupado em dizer, quem que sou eu? Ele estava preocupado em dizer quem era Jesus. Ele estava preocupado em dizer, tem um cara que vem depois de mim, eu sou o que fala que vem depois, eu não sou o Cristo, tem o que vem depois, o Messias vem depois. Porque ele estava preocupado com Cristo. Por quê? Não era por causa da religião que ele não tinha. Era porque era o que fazia sentido, cara. Porque ele viu o Espírito de Deus. Eu não vi. Mas olha que sorte, cara. Ele escreveu e disse que viu. Pô, ele escreveu, disse que viu. E eu tenho uma experiência sentimental, uma experiência emocional. Não, é ilusão da minha cabeça. Eu criei isso na minha cabeça, a minha mentalidade é falsa. Eu criei essa experiência na minha cabeça. Mas não pode, esse cara que também teve. 2000 anos atrás, viu o cara em carne e teve a mesma experiência que eu. Viu o prático aqui, ó. Ele teve mais sorte que eu. Eu não tive a mesma sorte que ele de ver em carne, mas ele teve a experiência que eu tive. Eu não tive da mesma forma, mas eu tive. Pô, então foi coisa da minha cabeça? Não pode, o cara teve a mesma coisa. E daí veio o Raul e me conta, não sei, não tem Deus, cara. Acho que não tem. Deus assim, pergunta, vai saber que tem. E daí o cara abre a Bíblia, que é esse livro aqui. Isso aqui é coisa de religioso. Ou será que não? Ou será que é um registro histórico de gente que escreveu, gente que nem nós, que abriu o livro e escreveu porque quis. E daí estava escrito lá, se seguires a minha palavra, e o Raul disse assim, meu tio, Deus falou comigo, cara. Só porque tu leu? Não, eu li, e fez sentido e eu senti. Isso é coisa da tua cabeça. Mas tu também sentiu. E um cara 2000 anos atrás também sentiu. Como é que pode, velho? É invenção. É loucura. Histeria coletiva de milênios, velho. Não pode, mano. É real, cara. O cara viveu aqui, ó. Viveu, tá escrito isso aqui, ó. Não foi alterado uma vez o documento histórico mais fiel aos originais. É o Novo Testamento da Bíblia. É o documento mais fiel que existe aos originais. Isso é verdade, isso é fato, tá? Isso é fato. Não existe um documento que seja tão fiel aos originais. Isso aqui tem um monte de cópia e são tudo igual, velho. Mas é que eu não acho, mas cara, a única coisa que falta pra ti, eu acho que a única coisa que falta, assim, pra tu achar que não tem, a única coisa que falta é tu sentir. Mas se eu sentir, mas todo mundo sentiu. Olha o tanto de gente que sentiu, vai dizer que inventei, criei aqui um Deus. Não, eu sei que tu também tem a mesma sensação que eu, mas é que eu criei. Eu criei, mas eu sou tão especial que eu criei um Deus tão potente no meu cérebro que ele atingiu até o teu coração. E tão verdade que eu menti tão bem pra mim mesmo que funcionou até pra ti. Não pode, cara. Não pode, velho. É verdade. É verdade porque é união. Quando você pensa individual, quando você pensa egoisticamente sobre mim, como eu penso ou como eu entendo, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas quando você percebe que a gente vive numa sociedade unida e que as coisas que acontecem comigo acontecem com todos e que tem uma coisa que faz sentido para um outro e que ela também faz sentido para mim, mas também faz para o outro. E daí um cara muito tempo atrás, um outro cara, porque não só sou eu que importo, mas esse cara muito tempo atrás, que escreveu sobre um homem sendo crucificado, 700 anos antes de Cristo, o cara escreve: Jesus Cristo será crucificado. Jesus Cristo não, né? Ele não bota o nome. O Messias, Salvador, vai ser posto no madeiro. 700 anos antes de Cristo, o cara fala que um cara vai ser posto no madeiro. Se eu pensar só em mim, não
bola. Mas se eu pensar que ele também era humano que nem eu, e ele viu, ele entendeu, ele escreveu que um cara ia ser crucificado no madeiro no futuro, e eu pego e eu vejo que um outro cara, humano que nem eu, escreve sobre um Jesus sendo crucificado no madeiro, e eu entendo que eu senti uma coisa ao ler esse texto, e eu percebo que todo mundo é humano junto, e é uma coletividade de união, de humanidade, de sentimento, eu percebo, é verdade. Então é tudo verdade. Porque o cara lá atrás sentiu, eu senti, o outro sentiu, meu amigo sentiu. Eu entendi, não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz, tá aqui ó, há mais de 1000 anos. Não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Se eu só sentisse por mim mesmo, eu poderia dizer que eu forjei o meu próprio sentimento. Mas quando esse texto aqui, escrito aqui ó, disse que eu ia sentir, e eu senti, então porque foi o texto que me fez. É porque foi isso que me fez sentir. Se eu antes de ler que eu sentiria, eu senti, e quando eu li que eu sentiria, eu posso ter certeza que eu realmente senti e não fui eu que causei meu próprio sentimento. Isso aqui é verdade, isso aqui é fato histórico. Jesus Cristo é Deus, se encarne, que morreu, ressuscitou no 3º dia e foi levado aos céus. Porque Deus é sim trino, Deus Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. De graça, porque Deus fez o sacrifício. Tá? Fato histórico aqui, tá? Fato. Carregando fatos aqui, tá? Fatos. Tá? Semana que vem tem mais. Engulam. Receba. Amém. Aleluia. Amém. Sei lá, eu uso o termo que quiser. Ah, eu não gosto de amém, é termo evangélico. Pode ser besta. Mas quer usar o termo, usa. Que assim seja. Amém? Não faz diferença nenhuma. O que importa é que, ó, amor, tá? Amor registrado em palavras aqui, ó. Tá melhor do que ela? Fato. Amém, amém, amém. Vamos orar, vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Que é pra fazer o tempo inteiro, pra falar com Deus o tempo inteiro, mas agora a gente vai falar especial, porque a gente quer, porque a gente gosta. E a gente faz do jeito que quiser. E se não quiser, aprenda ou não, ou perceba como funciona esse relacionamento com Cristo e se relacione com Deus. Ah, eu não gosto desse momento de com musiquinha de fundo e orar de olho fechado. Tá, mano, você vai ter, mas de alguma forma você vai se relacionar com Deus, porque Ele é. Você que não tá deixando entender de que Ele é. Porque olha o tanto de gente que entendeu, tá achando que é mentira? Não é verdade, isso aí é verdade, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos lá, o Raul eu já convenci, né? Não tem mais que convencer o Raul, né? Já sabe. Eu me acostumei um ano inteiro tentando convencer o Raul sobre essas coisas. Coitadinho, a maior sorte da vida do Raul foi me encontrar. Foi uma sorte pra ele. É, o Raul, se não tivesse me encontrado, tava morto. Não me inferno. Não, tô dizendo o pé dele, besta. É, não, mas o Raul disse verdade, viu? Então tá, então vamos orar. Eu vou orar, tá? Não vou abrir pra quem quiser orar, que eu normalmente digo assim, quem sentir no coração, ore, mas... Outro quer orar, Raul? Não. Será mesmo? Coitadinho, deixa ele. Não sentiu no coração. Deixa Então, o agora. coitadinho quieto. Tá bom, bora. Já sofreu também. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor guiou homens a escrever as coisas que o Senhor queria que a gente soubesse. Não de forma mística, supersticiosa, não, porque o Senhor quis, o Senhor queria que a gente soubesse umas coisas, então o Senhor fez uns caras escrever para que a gente tivesse acesso a essas coisas hoje. Para o Senhor não ter que ficar descendo de forma mística e supersticiosa. O Senhor faz o texto, a gente lê, a gente entende. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pelo registro histórico de como foi a sua vida quando o Senhor foi humano. Porque o Senhor quis ser humano para sofrer as mesmas dores que nós, para que a gente possa entender o Senhor e conhecer o Senhor. E agora a gente tem o céu, quer te conhecer. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigado por esse momento. Amoleça nossos corações para refletir e entender essas coisas. Não nos endureça, Senhor, porque essa é a coisa mais idiota que tem, endurecer o coração, tanto em relação ao cristianismo como em relação a qualquer coisa. A gente endurece o coração e não quer aprender nada. A gente tem que abrir o coração. E abrir o coração para perceber que o Senhor está falando com nós é sincero e muito esperto. E eu te agradeço que eu fiz isso. Foi a decisão correta. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu cara, ó, parem de seguir religião, tá? Sigam apenas Deus. De novo.